E o nosso estudo de hoje é Ezequiel capítulo 27, Lamentações contra Tiro. É muito interessante a gente lembrar de tudo o que está envolvendo isso aqui. Isso aqui é uma profecia contra Tiro. E todo mundo lembra, pelo menos eu espero que lembrem, o porquê, o motivo principal de Deus estar se levantando contra Tiro. É porque ele riu de Jerusalém no dia da sua desgraça. Tiro riu, tirou sarro, ficou feliz porque agora ia passar a ganhar mais. E por esse motivo Deus está castigando Tiro. É uma cidade, tá? Não é um país. Uma cidade que é pertencente aos fenícios. E é muito interessante que a gente vê que os capítulos 25 até o 32 tratam disso, de Deus profetizando, através do profeta, levando profecias contra os oráculos, contra nações, promessa de destruição contra nações que riram, que zombaram, que se alegraram com a queda de Jerusalém. Nós vimos no 25 o que? Profecia contra os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus. Tá? 4 nações aqui num único capítulo. Agora Deus, quando ele vai falar de Tiro, que é uma cidade, aqui nós falamos de países, os amonitas era uma nação, com várias cidades. Os moabitas também. Os edomitas, uma grande nação. Os filisteus, maior ainda. E Deus fala contra 4 nações num capítulo. Quando Deus vai falar contra Tiro, que é uma cidade só, ele usa 3 capítulos. Por quê? Por que Deus usou 3 capítulos para falar dessa ilhinha pequena aqui? É porque tem muita coisa aqui. E quanto mais eu leio o livro de Ezequiel, mais eu fico surpreso. Eu fico abobado de ler esse livro aqui, de tanta coisa que tem. E eu não vou poder trazer hoje para os irmãos nem 10% do que eu estou vendo aqui. Eu acho que a gente vai ter que repetir futuramente. É muita coisa, tá? Num único capítulo, ou melhor, em 3 capítulos. Então, no estudo anterior, capítulo 26, nós vimos aqui que Deus promete destruição da cidade de Tiro. E nós vimos lá que ela foi destruída várias vezes, muitas vezes, de formas diferentes. Nós vimos até que Alexandre Magno construiu uma ponte para chegar na ilha, para destruir de vez. E que essa ponte foi juntando areia, acabou virando uma estrada que hoje é usada e tal. O 26 focou nisso. Agora o 27 tem uma história, tem uma comparação e tem muito mais detalhes e coisas muito surpreendentes. Tá bom? Então nós vamos começar fazendo a primeira leitura, tá? E nessa primeira leitura, Tiro, olha lá, Tiro está no meio do mar. No meio do mar, cercada de água por todos os lados. O navio faz isso também. O navio, quando ele chega a um ponto que ele está no meio do mar, cercado de água por todos os lados. Então Deus vai comparar Tiro, aquela ilha, com um navio. E essa é a primeira leitura nossa. Nós vamos ver essa comparação. Vamos lá. Versículo 1 em diante. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: Ó Tiro, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram os teus convéses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram em teus remos de carvalhos de Bazã. A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura.
Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Até aqui. Consegui frear na hora certa. Muito bem. O que nós vemos aqui? Tiro, a cidade, ela está sendo comparada com um navio, certo? Está sendo comparada com um navio. Então vamos mudar aqui, vamos mudar o desenho. Não vão dar risada no meu navio, hein? Que eu não sei desenhar. Um navio, vamos desenhar um navio? Vamos ver se eu consigo. Fazer um bem de criança mesmo, bem simples assim, tá? Para ficar... Só para ilustrar. E a velinha aqui, tal. Olha, mais ou menos. Dá para entender que é um navio, né? Vamos pôr umas águas aqui, ó. Um navio. Tiro é comparada com um navio, tá? E esse navio não era feio como esse desenho meu aqui, mas era um navio muito bonito. Era um navio maravilhoso, esplendoroso. E aqui Deus dá detalhes das partes do navio. Olha aqui, ó. Fabricaram os teus convéses de faias de Senir. Irmão Aurelino, sabe o que é um convés? Convés é aquela parte que aqui em cima tem o assoalho que as pessoas andam em cima. Quando a gente vê aqueles iates bonitos, aquele povo sentado na cadeira, tomando um sol, aquilo lá é o convés. E olha aqui, ó, fabricaram os teus convéses de faias de Senir. Quer dizer, Senir, uma cidade. Cedeu, lá na minha tradução está cedro. Não, é outra madeira. É outra madeira, é uma madeira. Faia é uma madeira muito boa, madeira de lei, vamos dizer assim. Então, de Senir, de uma cidade, veio a madeira para fazer o convés. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Do Líbano, de outra região, veio cedro, madeira boa, para fazer o mastro. O mastro é isso aqui, ó, que segura a vela. Esse pauzinho aí. Muito bem. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Carvalho, o remo. Tinha remo esse barco. Vou desenhar o reminho aqui. Ele era de remar. Os remos de carvalho de Bazã, veio dessa região. A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim, das ilhas de Quiteus. Olha aqui, ó, os assírios forneceram marfim para fazer os bancos. Muito bem. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina. As cortinas lá dentro, eu acho que da cabine do comandante, tá? Para te servir de vela azul púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura. Do Egito e de Elisá vieram tecidos bons. Não é qualquer pano ruim, não é aquela lona de caminhão, não. Era de linho, de fino bordado, era tudo coisa boa. A vela desse navio aqui, né, que o vento toca ele, era de púrpura, coisa linda. Mas estão imaginando um navio? Não é igual esse aqui não, né? Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, aqueles que impulsionaram, ó, Sidom, Arvade, remaram, eles deram impulso nesse navio para ele navegar pelos mares. E os sábios de Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Passava betume nele, na junção da madeira, para não entrar água dentro do navio, para ele ficar boiando, bonitinho. Do mar, e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Então, aqui nós vemos o quê? Foi comparado com um navio, mas não é qualquer navio. É um navio muito bonito, muito bem enfeitado, coisa linda de se ver, tá? E cada parte desse navio
veio de uma nação. Então Tiro, ela era uma potência tão grande como cidade naquela época, porque ela fazia aliança com outras nações. E as nações ajudavam Tiro ser o que era. E ela fazia muito comércio com as cidades vizinhas, peixe, tinha artesanato, tinha muita coisa. Por isso que eles estavam ricos. E quando eles veem Jerusalém sendo destruída, eles pensam, nós vamos tornar um navio mais bonito ainda, porque agora o comércio que passava por lá vai passar por aqui, agora nós estamos feitos. Muito bem. Relações diplomáticas. Essas eram as relações diplomáticas. Tá? O que é uma relação diplomática? É quando um governo de um país, ele tem amizade com o governo de outro país, e essa amizade ele oferece alguma vantagem e recebem alguma vantagem. Do 1 até o 9, nós vimos as relações diplomáticas. E as relações diplomáticas de Tiro com outros países vizinhos trouxe para ele toda essa beleza do navio. Toda a matéria-prima de primeira, coisa boa. Tá? Relações diplomáticas. E nós vimos países aqui, eu vou falar mais uma vez que é para vocês guardar na mente, é importante, tá? Senir apareceu o Líbano, todas as nações que tinham relações diplomáticas com Tiro. Bazã, os assírios, o Egito, as ilhas de Elisá, os moradores de Sidom e de Arvade. Então, Tiro era uma cidade que tinha relações diplomáticas com muitos países. E ele recebia muitas vantagens e por isso era bonito. Ponto. Beleza? Vamos ler o 10 e o 11 agora. Continuando. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti, eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade, o teu exército, estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres. Penduravam os seus escudos nos seus muros em redor, eles aperfeiçoavam tua formosura. E agora aqui, alianças militares, tá? Uma coisinha que eu esqueci de pontuar aqui nas relações diplomáticas, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o Brasil tem relação, aliança diplomática com o Paraguai. Ele tem. Se qualquer um de nós aqui brasileiro chegar lá na ponte, que chama Ponte da Amizade, a gente pode atravessar e entrar no Paraguai sem visto, sem passaporte, sem nada. Tá? Aí os brasileiros vão lá e compram lá, os paraguaios vêm, faz negócio aqui, os caminhões deles de mercadoria atravessam para cá, sem alfândega, relação diplomática. Isso gera vantagem tanto para um quanto para outro. Agora o 10 e 11 trata de relações militares. Bom, se Tiro era uma cidade tão bonita e tão rentável, ninguém queria que ela fosse destruída, não é? Ninguém quer. Quem quer que a cidade de São Paulo seja destruída? A cidade de São Paulo é o maior centro comercial do nosso estado, talvez do país. Ninguém quer. Todo mundo quer proteger São Paulo, porque gera muito lucro. Assim também como o Rio de Janeiro, apesar de que tá feio o negócio lá, mas no turismo ainda os gringos querem visitar o Rio de Janeiro. Então os persas, os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Nações vizinhas protegiam Tiro, tinha proteção. Olha só, quer dizer que não era tão fácil assim chegar lá e destruir tudo, né? Não era tão fácil, tinha aliança com vários países. Mesmo assim, quando Deus mandou vai lá destruir, não teve quem segurasse, tá? E os filhos de Arvade, o teu exército, estavam sobre os muros em redor. Estar sobre o muro é o quê? Fazia uma muralha, em cima ficavam os flecheiros lá, ó. Qualquer que se aproximasse de longe, eles já vinham, já ia atacando. Proteção, tinha proteção, tá? Um exemplo dos nossos dias de hoje, de aliança, de militar, tá?
relações militares, nós vimos o Japão, pouco tempo atrás. O Japão ameaçado pela Coreia do Norte, soltava míssil por cima. O que o Japão não tem exército? Vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. Não tem exército lá, eles não têm. Eles só têm a polícia dentro do país. E eles estavam sendo ameaçados pelo coreano lá, o doidão lá, o Kim Jong-un. E o que aconteceu? Estados Unidos encostou seus navios mais tecnológicos do mundo ali perto e acabou. O japonês lá agora está de boa, tá? Então nós vemos que é importante que um país tenha relações militares. E Tiro tinha toda a proteção. Tiro era uma cidade que estava abraçando todos os reinos que ela podia, para aumentar a sua beleza e para ter proteção. Ponto. Vamos seguir. Versículo 12 em diante. Vamos ver até onde eu vou ler aqui. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda. Com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Com as almas de homens e vasos de bronze fizeram negócios contigo. Ponto. Vamos parar no 13 aqui que eu quero fazer uma observação. Javã, Tubal, Meseque. Alguém lembra de eu ter falado esses nomes aqui há pouco tempo? Alguém se lembra? Ezequiel 38. Só para pontuar. Outra coisa. Com almas de homens e vasos de bronze fizeram negócios contigo. Almas de homens. Essas almas de homens eram judeus, israelitas, que Tiro pegava como escravo e fazia negócio deles. Tá? Isso quer dizer almas de homens israelitas. Mais um pecado de Tiro. Agora sim, seguindo. Das casas de Togarma traziam as tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim, madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras. Esmeralda e púrpura, e obra bordada, e seda, e corais e cristais traziam as tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Com o trigo de Minite, Panag, mel e azeite e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Elbron e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam as tuas feiras. Ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. Arábia e todos os príncipes de Quedar eram eles mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes, nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e de Ramá eram eles os teus mercadores em todos os melhores aromas, e em toda pedra preciosa, e em ouro negociavam nas tuas feiras. Arã e Cané e Éden, os mercadores de Sabá, Sur e Quilamade negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, por causa do teu negócio, e te enchesse e te glorificaste muito no meio dos mares. Muito bem, até aqui. Nós vimos relações diplomáticas, troca de favores para ficar bonitão. Nós vimos relações militares. Outras nações protegiam, porque dali eles se fartavam. Ali era bom, era lucrativo. E agora nós vemos aqui relações comerciais. Relações comerciais. Quantos países nós vimos aqui? Eu tinha tudo marcadinho, bonito e tal, mas tá bom, né? Javã, Meseque, Tubal, de Togarma, Assíria, Judá e Israel também.
Minite, olha aqui, Damasco, Dan e Javã, Dedã, Arábia, os mercadores de Sabá, Arã, Cané, Éden, Tarsis. Quantos países negociavam? E era aqui, nós vimos que era todo tipo de mercadoria. Era pedra preciosa, era trigo, nós tinha feira, tinha ferro polido, casca e cana aromática para fazer perfume, tinha cordeiro, tinha carneiro, tinha bode, olha só quanta coisa. Tinha pedra preciosa, tinha jacinto, panos bordados, tudo isso era negociado em Tiro. Uma ilha pequena, no meio do mar, mas ela tinha potência, ela tinha força. Ela, vamos dizer assim, ela namorava com todos os reis, e de cada namorado ela trazia muitas coisas. Eu usei esse termo, namorados, porque eu vejo muito além do que nós estamos vendo aqui nesse texto. Por que Deus detalhou tanto assim? Fala tantos povos. Deus podia resumir tudo isso aqui num capítulo só, como fez no capítulo 25. 4 nações num capítulo. Mas aqui Deus no 26 ele mostra que a ameaça de queda, aqui ele detalha demais tantas nações unidas. Tem algum propósito para isso? Tem. E mais, no capítulo 28 inteiro ainda está falando de Tiro, mais especificamente contra o rei. E tem mais coisa profunda no 28. Vocês acham que tudo isso aqui é só para dizer que era uma cidade rica e próspera e que tinha comércio, relações exteriores e tal? É só para isso ou tem mais? O que vocês acham? Eu acho que tem muito mais. Eu acho que tem profecia aqui. Eu acho que a gente pode cavar e achar muita coisa. Não sei porquê, Deus o sabe, mas eu acabei estudando Ezequiel 38. Quem esteve num domingo, certo domingo à noite, ouviu a pregação. Não sei porquê, Deus o sabe. Deus me conduziu até isso. Mas Ezequiel 38 tem ligação com esse capítulo, tem ligação com o Apocalipse, tem ligação com o fim dos tempos. Eu não vou ficar me atendo aqui na cidade de Tiro. Vocês já conhecem, vocês já ouviram, sabe que foi uma cidade que zombou de Israel, de Jerusalém quando caiu, que fazia negócios injustos e que se aproveitou da queda de Jerusalém para enriquecer. Vocês sabem. E por esse motivo Deus decretou a queda, a destruição, e que ela iria ser perseguida por milênios. Beleza? Mas por que Deus no capítulo 27 detalha tanto tudo isso? Tem muito mais. No capítulo 38 de Ezequiel, nós vimos a profecia do rei Gog. Tá? Deus profetizando contra esse rei. E ele fala aqui no versículo 2: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, contra esse rei, que era rei, o rei Gog, e que vinha da terra de Magog. E ele era príncipe e chefe, era um governador de mais 2 regiões, Meseque e Tubal. Vocês lembram de ter visto Meseque e Tubal na lista de países que tinham relações ou diplomáticas, ou militares, ou comerciais com Tiro? Vimos, não vimos? Se duvidam, eu vou ler aqui de novo, hein? Onde está? Faltou a marcação, né? Mas sim, nós vimos isso, tá? Vamos ver se eu acho aqui. Versículo 13, ó. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Tá aqui, 27, não tá? Muito bem. E esse rei de Gog, ele, no contexto de Ezequiel 38, ele lidera um grande exército para descer do norte contra Jerusalém. Certo? E ele tem não só Meseque e Tubal,
mas ele tem muitas outras nações que descem com ele. Olha aqui, ó. Voltando lá a Ezequiel 38, verso 5 em diante, ó. Persas, etíope, os de Pute com ele, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas da casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. E nós concordamos aqui que esse rei aqui é uma representação do anticristo, e de que o anticristo usará um poderoso exército de 200 milhões de soldados para descer contra Jerusalém, mas ele vai dar com os burros na água, né? Porque Jesus vai chegar e vai acabar com ele no final da grande tribulação. E esse rei tinha aliança com muitos povos, mas ele era do norte, ele era bem distante de Tiro. Mas a gente pode fazer uma ligação, pode sim, com certeza. Deus não colocaria tantos nomes de tantos países aqui, tantos nomes de tantos países lá, no mesmo sentido. Qual é o sentido aqui? Relações com outros países, alianças. Eu usei o termo namorados, tá? Namoram com um, namora com outro, namora com outro, tem vários namorados, vários maridos, para ficar bonitona, para ficar bem vestida. Muito bem. Onde eu quero chegar com isso? Eu gosto de fazer mistério, que é para vocês ficarem curiosos. Será que a gente pode ficar só no contexto de Tiro, aqui daquela cidadezinha? Ou será que a gente pode ir lá para o final dos tempos nas profecias? O que vocês acham? Sim ou não? Devemos parar por aqui ou devemos avançar? Vamos lá em Apocalipse 17 e vamos ver a comparação, tá? Lembrando que ainda vai ficar incompleto o estudo de hoje, que nós vamos casar com o da semana que vem e vamos fechar isso aí. Apocalipse no capítulo 17, fala da grande meretriz, a grande prostituta, tá? Aqui os maiores intérpretes da Bíblia, os maiores estudiosos da Bíblia, entendem que essa grande prostituta é Roma. Isso é um ponto chave, tá? Vamos ler uma parte aqui, ó, versículo 1 em diante. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitavam na terra embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vamos lá. Olha, vamos acordar quem está dormindo. Força aí, que eu não vou passar do horário, ó. O anjo falou o que para João? Vem, mostrar-te-ei a condenação, a destruição. De quem? Da grande prostituta, da grande meretriz. Olha aqui, ó. Tiro pode ser considerado como uma grande meretriz pelo contexto que nós vimos? Com certeza. Ela se aliava com todos. Ela não tinha um marido só. Quem fornecesse alguma vantagem para ela, ela abraçava. Qualquer marido. Por isso que ela estava bem vestida, bonita e arrumada. Tá? E aqui no versículo 1 do 17 fala: mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Tiro está no meio das águas? Eu não estou falando que Tiro é a grande prostituta, tá? Se já tem alguém com esse medo, pode ficar até relaxado, tranquilo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que Tiro pode ser usado para a gente se aprofundar no entendimento de Apocalipse 17, no que vai ser a grande prostituta que ainda há de aparecer, porque hoje ela pode estar aí, mas ela está oculta ainda. Naqueles tempos ela vai estar em toda a sua glória, no fim dos tempos, que a gente aguarda, né? E o versículo 2: com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Se prostituiu com os reis da terra. Tiro fez a mesma coisa. É muito ligado, não é?
é muito ligado. E eu acho, no meu entendimento, irmãos, e a gente vai debater depois, que Deus não falou tanta coisa assim de Tiro à toa. Que Ele não falou de tantas outras nações que Ele condenou. Nós vamos ver a condenação do Egito, é um capítulo só. Nós vimos de outros 4 num capítulo, mas aqui Deus colocou muito mais. E a cidade de Tiro, ela é muito, mas muito parecida com a grande prostituta. Tem gente que fala que essa grande prostituta do capítulo 17 é uma igreja apóstata. Não é. Negativo. Porque o próprio capítulo 17, no seu último versículo, que é o 18, Deus fala aqui, ó: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É uma grande cidade, é um império. Pode ser, com certeza será, que vai ter uma influência religiosa, vai ter o lado religioso governando junto, mas aqui, de versículo 18, diz que a mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Está aqui, tá? E mais um pouco de sua prostituição. Com a prostituição dessa mulher aqui, do capítulo 17 de Apocalipse, ela também ganhava muitas vantagens. Versículo 4, ó: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E João ficou admirado. A mulher estava muito bem vestida e adornada, bonita, cheia de ouro, joias e tal. Muito bem. Igualzinho a Tiro. Só que Tiro não foi descrito como uma mulher, mas como um navio. E esse navio também estava muito bem adornado, muito bonito. Então a gente deve sim entrar profundo nisso, no capítulo 27 de Ezequiel, e sim comparar com as profecias do fim dos tempos. Essa mulher de Apocalipse 17, a grande prostituta, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, nós comparamos com uma grande cidade também do passado, que hoje é um vilarejo, ainda existe, é a cidade de Sur, no Líbano, tá? Ainda existe, mas hoje não tem nada dessa glória. É uma cidade pesqueira, simples. Acho que podemos até comparar com Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Não é nada. Beleza. Só que ela já foi muito bonita, linda, muito bem enfeitada. Igual essa mulher de Apocalipse 17. E o que acontece com essa mulher de Apocalipse 17? Ela não vai ficar bonita para sempre não, tá? Essa mulher que estava montada sobre uma besta, no capítulo 18 narra a queda dela. Ela é destruída, tá bom? Ela é totalmente destruída. Deus acaba com ela, tá? Mas não vamos ler o Apocalipse 18 ainda não. Vamos voltar em Ezequiel 27 e vamos ler os versículos que ainda faltam para ser lidos, né? Nós lemos até o 25, né? 26 em diante, vamos lá. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fendas e as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos e os que consertavam as tuas fendas e os que faziam os teus negócios, e todos os seus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes.
e todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e na terra pararão. E farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre suas cabeças, e na cinza se revolverão, e se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. E levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro? Como a que está reduzida ao silêncio do mar? Bom, vamos parar por aqui. Então nós vemos que os próprios remeiros dela, aqueles mesmos que remavam, levaram ela para águas perigosas. Olha lá, versículo 6: os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrantou no meio dos mares. Muito bem, esse navio bonito aqui, ó, que eles se orgulhavam muito de ser um belo navio, Deus destruiu, quebrou ele no meio. Agora ele está partido, tá? E está afundando, está sendo coberto de água. Toda aquela pompa, toda aquela glória, todas aquelas relações, tudo aquilo que Tiro tinha foi afundado. Os próprios que levaram eles, aqueles que remavam, que impulsionavam o barco, eles mesmos acabaram levando por águas perigosas. E agora Deus promete o naufrágio desse navio. Vai para o fundo do mar, vai para o abismo e vai ser esquecido para sempre. Essa é a promessa. Porém, ainda temos lá a cidade de Tiro, como nós falamos no estudo anterior. Mas não se cumpriu a profecia? Se cumpriu, porque os de Tiro, não sei se é tirenses, se é tiranos, se é tirados, sei lá como é que se fala, mas os habitantes de Tiro, a sua cultura foi completamente destruída e jogada no mar. Mas ainda existe a cidade. E Deus promete o naufrágio. Toda aquela riqueza, isso é uma lição para nós aqui hoje. Toda aquela riqueza que foi construída com prostituição, vamos dizer assim, né? Com ganância, rindo daqueles que caíam, com usura, né? Acaba no fundo do mar. A grande meretriz de Apocalipse que aparecerá, né, em toda a sua glória, no fim dos tempos, muito bem adornada, talvez nós veremos isso, Deus promete a ela também destruição. Essa é a ligação, Tiro com o fim dos tempos. Essa grande cidade que naufragou, assim também a grande meretriz vai naufragar, a grande cidade. Tem muita discussão, falando de fim dos tempos, de que grande cidade é essa. Alguns intérpretes da Bíblia, vamos voltar lá em Apocalipse 17, vai voltando aí. Alguns intérpretes dizem que essa grande cidade é Roma, porque ela está em 7 colinas. Mas ela não está assentada sobre muitas águas. Não está. Teria que ser uma ilha. É um ponto. Muitos dizem que vai ser Jerusalém. Jerusalém que vai ser a grande prostituta. Que ela já foi, já teve aí uma sombra disso, um reflexo disso, que quando ela foi destruída no ano 70 por General Tito. Que é muito parecido com isso. Jerusalém será a grande prostituta, e ela que será destruída num só dia. E Apocalipse, na 7ª trombeta, nós vemos que ela é destruída, ela abre em 3 partes com um grande terremoto, pouquinho antes da volta de Jesus. Outros intérpretes sugerem isso, porque a grande prostituta do fim dos tempos, essa cidade que vai aparecer reinando forte, ela tem que ser poderosa no comércio, ela tem que ser uma grande influência religiosa, política, militar. Hoje nós não temos isso ainda. Tem Roma lá, que todo mundo aponta o dedo. Roma, Roma, Roma.
Vaticano, Papa, eles são doidos. É só lá. Mas Roma não está entre muitas águas. Roma não tem potência militar. Ela só tem a guarda nacional dela. Ela não tem exércitos. Roma não está tão bem assim com tantos países. Onde ela estaria, ela está cercada dos árabes que não suportam ela, tá? A maioria. Mas ainda tem uma grande influência. Pode ser Jerusalém, que vai se transformar numa grande potência como foi Tiro? Pode ser, quando o anticristo se assentar lá e fazer aliança com vários e vários países. Sim, pode ser. Outros dizem que a Babilônia, como nós vemos no capítulo 18, falando do mistério, grande Babilônia, a Babilônia antiga de Nabucodonosor vai ressurgir, se tornar numa grande potência. Dizem isso. E hoje, atualmente, é o Iraque, Babilônia. Dizem isso também. E agora eu queria lançar também a minha própria, né? Cada um deu uma cidade. Que tal a cidade de Tiro, que ainda existe hoje? Quem sabe ela não volta a ser uma grande potência? Ela está no meio das águas. Ela é inimiga de Israel. E se ela conseguir as alianças de volta, ela se tornará uma grande potência. Isso não é nenhuma afirmação, nenhuma nem outra. Não estou afirmando nada. Estou fazendo com que vocês parem para refletir, pensar. Não ficar simplesmente ruminando ideias antigas, mas cada um partir para a sua interpretação, buscar. Cada um buscar o seu conhecimento, se aprofundar. Todos têm possibilidade de ser, tá? E Tiro, sim, tem tudo a ver com a meretriz de Apocalipse. Porque no 19, essa meretriz também vai naufragar. E nós vamos ver aqui, Apocalipse 18, nós vamos ver a queda da grande cidade. Porque se no versículo 18 do capítulo anterior diz que a meretriz é uma cidade, então é uma cidade no capítulo 18 que vai afundar. Vamos ler o versículo 1 em diante, olha lá. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esta cidade cai no final da grande tribulação. Que cidade é essa? A gente pode, cada um aí, buscar isso. Não ficar remoendo velhas ideias, mas buscar por si só. Se na nossa busca cairmos nas velhas ideias, quer dizer que elas estavam certas. Não é? Se a gente acabar chegando no mesmo consenso, quer dizer que estavam certos. Muito bem, essa cidade vai ser destruída. Versículo 10 aqui também. Vamos ler o 6 em diante. Tornai-lhe a dar-lhe como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dei-lhe em dobro. Quanto ela se glorificou em delícias esteve, foi-lhe um tanto outro tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Num só dia será destruída. Esse grande império, essa grande cidade que vai aparecer gloriosa no fim dos tempos. Nós estamos esperando, nós estamos aguardando. E quando essa cidade cair, o mundo todo vai chorar, vai se lamentar. Tá? Versículo 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E o mundo todo vai chorar. Bom, Roma hoje em dia, se fosse destruída, ia ter um grande clamor, sim, uma grande lamentação. Mas eu acho que não ia ter tanta lamentação assim, porque o catolicismo não é maior
do que o islamismo. E o islamismo, ó, não está nem aí, tá? Não está. O catolicismo, ele já está perdendo ponto para, vamos dizer assim, os protestantes. Vamos chamar de protestante, aqueles que não são católicos. Que não são católicos, pronto, tá? Não vamos entrar em detalhes. Também já são maiores que o catolicismo, juntando todas as religiões que não são católicas, mas são cristãs, são maiores do que o catolicismo. Não vai ter tanto pranto assim para chorar, a não ser, né, que eles consigam se unir. O macroecumenismo, isso pode ser. Voltando em Apocalipse 27, para ler o restinho que falta para a gente terminar e ir embora para casa, que eu já falei que não ia demorar, mas demorei. 34. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios, toda a congregação no meio de ti. Todos os moradores da ilha foram cheios de espanto por tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira e foram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram de ti. Tu te tornaste em grande espanto e nunca mais serás para sempre. O mesmo fim da grande prostituta de Apocalipse 18. Será destruída num só momento e o mundo vai se lamentar. Então fica aí no ar. Quem sabe semana que vem eu possa trazer novidades, orem por mim, para que Deus me dê revelações, me dê mais entendimento sobre isso. Quem sabe eu traga novas revelações sobre a cidade de Tiro, ligando ela com a profecia dos últimos tempos. E essa é a mensagem que eu tinha para trazer hoje para os irmãos.